Boa noite, Instagram! Sejam todas muito bem-vindas para o nosso segundo encontro dessa semana maravilhosa que estamos tendo aqui. Uma semana cheia de conteúdo, muito rica em conteúdo. Espero que vocês estejam curtindo. Nós começamos ontem a nossa semana de conteúdos aqui e temos aula, né? Temos encontro até sexta-feira, tá bom? Então, todo dia às 8 da noite, de segunda a sexta, tem encontro, aula e vai ser muito incrível. Hoje a gente vai falar sobre a organização das deusas, como os arquétipos nos ajudam no nosso planejamento. E eu vou receber a Márcia para falar sobre isso. A Márcia é terapeuta e ela é especialista nessa área, tá bom? Então, eu vou receber a Márcia, ela já tá por aqui. Deixa eu chamar a Márcia pra gente já ir começando aqui o nosso encontro, tá? Só um minutinho que eu vou convidá-la aqui. Vamos lá. Cadê a Márcia? Aqui, pronto. Ai, que legal, gente. Eu tô muito empolgada para esses encontros dessa semana. Oi, Márcia, boa noite. Oi, Juliane, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Também tudo ótimo. Então tá bom, tá tarde aí, né, mulher? Ah, mas eu já estou acostumada. Já estou. O fuso horário para mim faz parte da minha rotina, né? Porque a gente tem essa variação de horário, então não tem problema. Pra quem não sabe, gente, a Márcia tá falando de Portugal. Acho que aí é meia-noite agora? Meia-noite. Meu Deus. Márcia, antes de você começar, eu queria agradecer, viu, por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito empolgante, assim, para mim. É um tema que me empolga bastante, porque nos últimos tempos, né, a gente tem ouvido muitas pessoas falando sobre arquétipos, né? Essa é uma palavra que está muito, assim, sendo usada muito por aí, né? E eu acho que é importante a gente entender, né, o que significa, o que que é isso, e principalmente saber como usar, né? Isso Sim. na nossa vida, no nosso planejamento. Então, queria te agradecer por você ter, né, aceitado esse convite de vir conversar com a gente sobre esse tema. E antes também de você começar, queria só dar um aviso aqui para a galera, que é o seguinte, gente. Ontem a gente teve uma aula aqui com a Carol, que foi sobre criação de rotinas e hábitos, e a gente está tendo encontro todos os dias. Então, amanhã, quarta, eu vou receber a Dai, e a Dai é numeróloga, ela vai falar de numerologia pra gente. E quinta-feira eu vou receber a Vanessa. A Vanessa é especialista em criatividade. Então também vai estar aqui conversando com a gente sobre criatividade. E na sexta eu vou receber a Bianca. E a Bianca vai fechar essa semana falando com a gente sobre produtividade, né? Como ser mais produtiva sem precisar de mais tempo. Então eu achei que são temas assim que acabam se complementando, né? E quem assistir todas as aulas aí, todos os encontros, todas as lives, vai ter um bom arcabouço para colocar o seu planejamento em prática, né? Então, obrigada, viu, Márcia, por você ter aceitado fazer parte dessa semana. E queria que você começasse se apresentando, por favor, para a galera que é da minha audiência aqui, falando um pouquinho de você, tá bom? Então, obrigada, Juliane, é um prazer. A gente vai encontrando pessoas aí ao longo da nossa caminhada, pessoas que têm não exatamente o mesmo trabalho, mas objetivos semelhantes. Sim. E isso é muito bom, né? Porque a gente acaba realmente fazendo muitos encontros. Eu sou terapeuta energética há pelo menos 15 anos. Eu estudo as ciências holísticas e esotéricas há mais de 25. Eu entendo que tudo é energia e Sim. que à medida que a gente vai realmente se adaptando ao mundo energético, percebendo nossos pensamentos, sentimentos, emoções, é, tudo na nossa vida flui com um pouquinho mais de naturalidade. Não é exatamente a facilidade,
mas é a naturalidade que a natureza nos traz, né? Eu sempre digo isso. Por que se chama natureza? Porque é o ciclo natural da vida. Quando a gente consegue seguir a natureza das coisas, a gente acaba tendo realmente mais leveza, mais facilidade no dia a dia. Então, como terapeuta, eu sou formada em muitas técnicas, eu sou facilitadora de várias técnicas, eu tenho 4 livros publicados nessa área, eu tenho 3 métodos de leitura energética desenvolvidas por mim, e um dos métodos que eu digo que é assim, a menina dos meus olhos, é um método de arquétipos. Por quê? Porque eu também entendo que a gente nasce num dia e numa hora, e aquela é a nossa primeira referência. Então, o arquétipo, ele nada mais é do que um modelo, uma marca. É um conceito que representa o primeiro modelo de alguma coisa. Como o primeiro avião, o 14 bis, ele era um arquétipo de um veículo que podia voar. A máquina de escrever, um arquétipo de um objeto que conseguia impregnar o papel com alguma letra. E tantos outros arquétipos que a gente gosta de seguir na nossa vida, né? Então, assim, como terapeuta, eu estou sempre buscando o autoconhecimento meu e do meu cliente, e como formadora, levar esses conteúdos para que as pessoas possam transformar as suas vidas. E eu acredito na transformação diária. É meu lema, né? Eu ajudo pessoas a transformarem as suas vidas como eu transformo a minha todos os dias. Porque se nós somos energia e nada é estático, todos os dias você tem alguma coisa para transformar. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Com Todos os dias a certeza. gente tem algo para planejar, algo para pensar, algo para sentir. Com certeza. E é muito legal, né? É muito Meu telefone interessante desabou. que você falando que você acredita no natural, e é exatamente isso que eu trabalho aqui, né? É exatamente isso que eu trago aqui. Eu sempre falo para as meninas: oi, gente, boa noite. Tem umas meninas dando boa noite aqui, chegando nos comentários. Sejam muito bem-vindas, todo mundo, viu? Eu sempre gosto de falar assim, que quando a gente fala. Porque aqui, o que eu faço aqui, né, para quem é da sua audiência, só para as meninas ficarem entenderem o contexto. O que eu faço aqui? Eu trabalho organização e planejamento numa perspectiva de uma produtividade humanizada, então de uma produtividade que nos enxerga como seres humanos e não como máquinas. E eu busco trazer essa questão mágica, né? Essa questão da magia mesmo, da bruxaria mesmo, para o planejamento. E aí é muito legal quando você fala de que é natural, é exatamente essa palavra que eu gosto de usar também, que essas coisas, elas não são sobrenaturais, né? Na verdade, são coisas naturais, são questões da natureza. E essa coisa de um passinho por dia também, né? Todos os dias, a questão da constância e a questão de você olhar para você com esse carinho, com esse amor, né? Então, eu acho que o nosso conteúdo, ele se encontra justamente nesse ponto, da Isso. importância da gente olhar para a gente com essa compaixão, né? De que somos seres humanos, de que somos seres energéticos e que a gente precisa olhar para a gente com carinho, com compaixão. Então, você vem na parte mais da terapia e eu na parte da produtividade, né? Tentando desmistificar essa questão da produtividade, do trabalho enquanto eles dormem, do acorde às 5 da manhã para ser mais produtiva, do tome banho gelado todos os dias, que isso vai desenvolver a disciplina, né? E olhar para nossa produtividade, olhar para nossa
organização, para o nosso planejamento, de uma maneira mais amorosa mesmo, né, para a gente mesmo. Então, acho que casa bastante aí o que a gente defende, né? Sem dúvida. E muito interessante quando você fala sobre acordar 5 horas da manhã e tomar o banho gelado. Na verdade, energeticamente, nós temos o tempo do banho gelado, nós temos o tempo do banho quente, o tempo das 5 horas da manhã, o tempo das 10 horas, né? E aqui entram os modelos, que Ah, são os sim. arquétipos, né? A vida é melhor para quem cedo madruga. É, só dá certo se você trabalhar arduamente. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Nossa, tem tantos modelos que a gente compra, né? É, Que a gente aprende. é. E quando é que a gente encontra o nosso modelo? E o nosso modelo tem a ver, é um impacto direto com a produtividade, Que né? Você coisa, falou né? assim, nossa, é tarde aí. Para mim é normal, nesse horário da meia-noite, eu estar fazendo uma atividade. Por quê? Porque nesse horário eu tenho o meu centro da produtividade todo funcionando. E às Ah, vezes, às 10 da manhã, eu não estou tão funcional assim, mas funciona para mim, pode não funcionar para o outro. E é por isso que eu gosto muito de fazer realmente a avaliação dos arquétipos, porque para mim o arquétipo, ele é uma luz que entra na nossa vida no momento do nosso nascimento. Mas essa luz, ela ora está aqui na luz, ora está na sombra. E ah, nós estamos o tempo todo fazendo isso. Porque nós não somos só luz e não somos só sombra. E não somos planejamento perfeito assim. Nós somos com certeza. planejamento perfeito e organização assim. Eu sou uma pessoa que tenho a tendência de falar com as mãos, mas eu acho que o campo de energia, ele mostra para a gente isso. Estabilidade não é energia estagnada. Estabilidade é movimento. É no movimento que você consegue se conectar com as informações que você precisa. E aí, Com mais certeza. produtividade, mais organização, mais naturalidade. Olha o natural de novo aí. É, perfeito. Nossa, é muito incrível isso. E eu fiquei super feliz quando você falou, você vai conseguir fazer com a gente esse teste? Que você falou Sim, que ia sim, a trazer gente pra vai fazer um gente. teste aqui. Ah, legal. E aí, o que a gente conversou, né, para quem está chegando aqui, eu e Juliane, a Juliane viu também alguma coisa minha falando sobre as deusas, e é muito interessante, menina. Tem um conceito que é o conceito do inconsciente coletivo, Sim. né? A gente nem sabe por quê, mas ao mesmo tempo, em lugares diferentes do universo, 5 pessoas falam a mesma coisa. E essas 5 pessoas que falam a mesma coisa, essa coisa se propaga com a energia da luz. Há muitos anos atrás, eu fiz um evento no Rio de Janeiro que era o Encontro das Deusas. Hum, Mas é muito tempo mesmo, porque foi em 2013. nossa. E esse ano, eu conversando com uma terapeuta, nós estávamos falando do feminino. Eu falei, nossa, podemos fazer um encontro com os arquétipos das deusas. E depois que eu fiz esse evento, que foi um encontro fechado, eu digo, né, que a internet ela tem lá um chipzinho de memória do nosso pensamento. Você pensou em alguma coisa, entrou lá no teu navegador e aquela coisa aparece para você. É Mas verdade. o que que acontece? Começaram a surgir as deusas, né? É, cada uma com uma linguagem, cada uma com um tipo. E por que que eu gosto de trabalhar o arquétipo das deusas? Porque pensar no feminino e não pensar nas deusas é uma coisa que quase não, é quase impossível.
Não Porque bate, né? nós temos a ideia das deusas como mulheres perfeitas, como mulheres grandes, como mulheres sábias. E o que a mitologia nos mostra é que o arquétipo da deusa traz questões que ultrapassam o tempo. Ou seja, a narrativa das deusas de Afrodite hoje revela padrões tão importantes ou mais importantes do que os nossos hoje, que estavam lá naquela época, naquele passado. Com E aí, certeza. quando a gente pensa em comportamento, em organização e em planejamento, é muito interessante que você escolha um modelo. Porque esse modelo que você vai trilhar, seja o calendário lunar, seja um tipo de planejamento em que você desenha a sua história, não importa o tipo de planejamento que você escolha. O importante é que você saiba aplicar, pelo menos é o meu ponto de vista, que você saiba colocar ali a energia adequada para o seu planejamento. Com E eu certeza. trouxe isso das deusas para a minha realidade. 4 arquétipos de deusas que, quando eu aplico na minha vida, quando eu crio uma rotina para planejar um negócio, para planejar, no meu caso, uma formação, planejar uma série de aulas, e eu trago esse conhecimento, é tão literal que tudo expande, tudo fica de novo natural. E Com aí eu vou contar para certeza. vocês um segredo. Juliane já sabe, mas vocês não. Quem estiver assistindo a nossa live aqui, depois pode me mandar um direct com lá um hashtag eu quero, que eu vou liberar para vocês um material para você fazer o teu planejamento. E nesse material tem 4 cartas das deusas. E todo o meu material, claro, as imagens das deusas não são desenhadas por mim e elas têm direito autoral livre, mas todas as cartas, todas as minhas coisas são feitas por mim, porque eu sou designer de formação. Ah, Então, eu não sabia. por isso eu desenvolvo os meus trabalhos todos baseados numa imagem, porque eu sou super visual. Aí hoje eu falei, nossa, precisava liberar para as meninas uma carta com a deusa, com o planejamento que ela nos ensina, porque você também pode usar esse arquétipo que é a carta para identificar qual planejamento que é necessário para você naquele momento, qual que requer a sua atenção. Certo. E aí, quero fazer um teste. Vamos começar o nosso teste? Vamos, deixa só eu falar do material, porque a Márcia já Ok, liberou para mim. Eu já isso. vi o material, já li e já amei. Então eu queria falar para vocês, gente, assim que terminar a live, não sai agora, hein? Não sai daqui agora. Não, Fica não sai aqui. agora que não vale. Isso. Quando terminar, depois que a gente finalizar, aí vocês vão lá no direct dela e manda a hashtag eu quero para ela liberar esse documento para vocês, esse material para vocês, que é uma graça. Nossa, eu não sabia que você é designer, que legal. É, quer dizer, quem já está acostumado comigo já sabe, mas às vezes eu esqueço de comentar, né? Então, eu sou super visual e eu acho que a imagem, às vezes, fala mais do que a palavra. Com E certeza. quando você pensa em planejar, hoje eu não tenho aqui na minha casa de Lisboa, não tenho nada na parede, mas eu gosto de colocar as minhas ideias mesmo na parede. Sim. Então, as cartas, essas, por exemplo, dos arquétipos das deusas, às vezes eu tenho elas na parede e bato o olho, nossa, preciso trabalhar essa energia, porque a nossa mente ela é muito viva para o desenho. E para a letra, você precisa se esforçar mais. Então, isso é uma coisa que também ajuda a gente no dia a dia. Entendi. Ou a imagem ela bate um pouco mais na sensação, talvez, né? Isso. Na emoção. Sentimento e emoção tá ligado à imagem. O Certo. pensamento tá ligado à Mais a letra, né? À escrita. escrita. Então, faz Entendi. uma diferencinha. Beleza, entendi. Então tá bom, vamos pro teste. A gente precisa de Então, alguma vamos lá. coisa? Bom,
O convite da Juliane foi para a gente falar sobre planejamento, né? Então, é o trabalho da Ju, organização, planejamento de uma maneira natural, cada um encontrando a sua maneira de fazer isso, sem dificuldade, sem muito peso. E aí, dentro dos arquétipos que eu trabalho das deusas, eu costumo trabalhar com 6 deusas, que para mim são as deusas que fazem mais sentido naquela informação que eu digo que as deusas, o trabalhar com o arquétipo da deusa é trazer questões, trazer informações que ultrapassam os tempos e que revelam parte do nosso comportamento lá de trás da história das deusas até hoje. Então, quando a gente fala de planejamento, eu olho as deusas com 2 características: a força da deusa e a vulnerabilidade da deusa. Porque eu posso ser muito forte no desenho, mas eu posso ser vulnerável na minha comunicação escrita. É um exemplo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, para mim, a minha maior força. E aí, eu quero fazer um teste com todo mundo agora. A gente vai trabalhar. Eu vou apresentar para vocês aqui 4 deusas. Vocês vão, papelzinho e caneta na mão, se vocês quiserem anotar, porque isso aí vai ficar para sempre, tá? Uhum. Eu vou apresentar para vocês as 4 deusas e vou falar qual é a força dela e qual é a vulnerabilidade. Mas antes eu quero que vocês se identifiquem. Então, como é que vai ser isso? Qual é a deusa? São 2 perguntas. Qual é a deusa cuja força você tem? Tá. E qual é a deusa cuja vulnerabilidade você precisa trabalhar? E aí, na pergunta número 1, vocês vão escolher um número de 1 a 4. E na pergunta número 2, vocês também vão escolher um número de 1 a 4. É o que vier no seu coração, é o que vier na sua mente. Se você sentir que é o mesmo número, tá tudo bem. Teste energético, ele não tem razão. Ele tem energia. Então, pergunta número 1. Qual a deusa cuja força você tem? 1 a 4, qual é o seu número? E segundo, qual a deusa cuja vulnerabilidade você precisa trabalhar para superar, para passar por cima dessa dificuldade, dessa vulnerabilidade, tá? Quem quiser ir compartilhando aí, vai compartilhando, mas eu recomendo mesmo que vocês escrevam, porque o material que eu vou enviar para vocês é um material que tem as cartas das deusas e o planejamento, a forma de você se planejar usando o arquétipo da deusa. Mas essa parte da força e da vulnerabilidade, acho que vale a pena vocês anotarem, tá? Então, vamos começar. Quer compartilhar comigo, Ju, quais foram os seus números? Claro. A minha deusa cuja força eu tenho é a 2. Ok, E a vulnerabilidade que eu preciso trabalhar é a 4. ok. Eu vou na ordem das 4 Tá. deusas, porque todo mundo escolheu para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Se você escolheu a deusa número 1, a deusa número 1 está representada aqui por Ártemis. Ártemis é a deusa da caça. Ela tem como símbolo, né, o arco e a flecha, e ela fala sobre alcançar resultados. No tempo de Ártemis, planejar não era uma opção. Não havia planejamento, só havia execução. Então eu digo que Ártemis é a deusa do planejamento apaixonado. Essa é a força de Ártemis. Ela, todo o planejamento e a organização que ela faz é com paixão. É o momento presente, é a prática do dia a dia. Então, essa é a verdadeira força. Se você escolheu o número 1 aqui, a deusa é Ártemis, e a grande força de Ártemis é planejar de forma apaixonada. É agora, eu vou fazer agora, porque agora eu estou com essa energia.
Se Uhum. você escolheu o 1 como a sua vulnerabilidade, o cuidado que você tem que ter é contra o isolamento. Porque Artemis, ela fala de reunião. Artemis está sempre junto. Para Artemis, a união faz a força. E se isso não for possível, Artemis é um arquétipo que tende ao isolamento. Como é que você pode planejar apaixonadamente a sua vida, planejar o seu negócio, planejar o seu curso, planejar os seus atendimentos de forma apaixonada se você estiver fora, se você estiver isolada, tá? Então, quem escolheu o número 1, tanto para força quanto para vulnerabilidade, pode comentar com a gente como isso reflete, como isso impacta em você. Porque eu gosto de trabalhar com o teste energético, Ju, por isso. As pessoas não sabem o que vem por aqui. E Uhum. esse número que vem na cabeça é um número que nem sabe explicar por quê, nem é o número preferido, é uma sensação que normalmente fala muito sobre nós, Com tá? certeza. Vamos para a segunda, que foi uma das Vamos. tuas escolhas, Foi. né? Quem escolheu o número 2, nós estamos falando aqui de Atenas. Atenas é a deusa da estratégia, da inteligência. Atenas, ela já nasceu pronta. Só que Atenas, ela tem um sentido um pouco yang demais, que a gente diz que é o sentido do masculino. Porque, na verdade, o que, que acontece com Atenas? Ela vai e faz. E depois é que ela vê as consequências, depois ela vê o resultado. Então, normalmente, Atenas tem um grande desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal, e tem excelentes relações com as pessoas. Por quê? Porque a força de Atenas é o planejamento estratégico. Como ela tem a inteligência, a arte da guerra, ela já nasceu para isso, ela tem a estratégia. Ela vai lá naquele ponto que está esperando que ela se manifeste. Na contrapartida, ela é muito vulnerável nas suas emoções. E nem sempre entende muito bem as relações com as outras pessoas. Não entende que os outros não sejam rápidos, inteligentes, estratégicos como ela. Então, a vulnerabilidade de Atenas está nas suas emoções. A Certo. força no planejamento estratégico e a vulnerabilidade nas suas emoções, E tá? é muito doido isso, porque eu sou extremamente yang. Muito. Eu sou muito yang. Eu preciso tomar muito cuidado com isso para não desequilibrar, porque eu sou exatamente isso, assim, Isso aí a é, estrategista. é bem esse arquétipo, tá vendo? É. E a Ju falou para vocês que ela recebeu o material. Eu só mandei para a Ju o material do planejamento. Ela não tem ideia disso, senão ela não podia Não, participar do é, teste, é, tá? Então é bem legal porque a gente não tem ideia mesmo do que a gente está escolhendo, tá? com E, por certeza. exemplo, por que eu vou disponibilizar as cartas para vocês? Porque às vezes você precisa planejar alguma coisa. Nossa, eu quero fazer uma formação no mês de agosto. Mas você não sabe como você vai planejar a sua vida para que isso seja possível. E aí você pode pegar aquelas 4 cartas, colocar nas suas mãos e perguntar energeticamente, né? Buscar a energia da deusa que vai te ajudar a conquistar, a organizar e planejar aquilo que você deseja, tá? Por isso que eu achei legal disponibilizar para vocês poderem usar em casa também nas suas vidas, Nossa, é muito ok? incrível, muito legal. Quem Maravilhoso. escolheu o número 3 escolheu a deusa Hera. Hera é a deusa do compromisso. A Hera é muito interessante porque a Hera passa o tempo todo buscando conexões. Especificamente,
conexões de compromisso, conexões de casamento. É a história de Hera, né? Ela é a deusa do compromisso, do casamento. Ela traz com ela a figura da esposa. E ela passa ali uma vida inteira buscando conexões que levem ela a encontrar o marido ideal. Eu trago isso para a nossa vida. Hera, a deusa do compromisso, do casamento de ideias, do relacionamento entre sócios, parceiros de trabalho, né? Então, Hera passa o tempo todo buscando energias que sejam parceiras, porque se não houver uma parceria, não funciona para Hera. E aí, quando não funciona para ela, ela se fecha, tá? E ela se ressente disso. Então, qual é a força de Hera? É o planejamento meticuloso. Ela olha e procura e lapida e vai de novo, porque ela não quer erro. Ela não quer que as parcerias não funcionem, ela não quer que os relacionamentos deem errado. Qual é a vulnerabilidade de Hera? É a solidão. Porque ela sempre faz tudo sozinha. Então, ela alcança, mas é sempre um caminho solitário. Por quê? Porque o compromisso é individual. Eu me comprometi com a Ju de estar aqui com ela na live. Tudo bem. Mas a Ju só tem certeza que eu vou estar na live quando ela entra ao vivo e me chama. Porque o compromisso, ele é individual. Então, ela fica o tempo todo planejando para que nada dê errado. Mas ela trilha esse caminho de forma muito solitária. Então, embora ela tenha a grande força de ser meticulosa, detalhista no positivo, ela se cansa de tudo ser sozinha, tá? Então, quem escolheu o 3 aí como arquétipo é muito bom, é muito detalhista, presta muita atenção, mas como não quer que as coisas não funcionem, faz tudo sozinha. Não compartilha a responsabilidade. Tem o compromisso só para si, tá? Segura para ela, né? Para ela, porque ela é responsável. O compromisso é dela. E aí, nesse caminho, se sente um pouco solitária, tá? Quem tiver escolhido 3, conta pra gente aí. Eu, particularmente, adoro a deusa Hera, mas é porque ela tem esse peso, esse compromisso. Eu gosto desse arquétipo, mas quando a gente puxa, né, a cartinha de Hera, a gente já sabe que aquilo que a gente quer organizar ou planejar requer a nossa máxima atenção e a gente já sabe que vai caminhar sozinho. Então, também é um bom conselho. Olha, isso que você quer requer muita atenção e muito trabalho e você vai se sentir sozinha no caminho. Só de saber isso, você já tem mais coragem para seguir adiante. É bem legal, eu acho. É a minha maneira de trabalhar com os arquétipos. É maravilhoso, é muito incrível. Vamos lá, então vamos para o nosso 4º arquétipo. Quem escolheu o 4º, que você escolheu também o 4º, eu escolhi na vulnerabilidade. O 4º arquétipo está representando aqui Afrodite. Afrodite é uma deusa muito interessante, porque a Afrodite é conhecida como a deusa do amor e do sexo. Mas, na verdade, a Afrodite é aquela que tem a força da criação. Afrodite tem a capacidade de transformar algo comum em algo extraordinário. Afrodite tem a capacidade de enxergar o potencial que está muito além do que a gente está vendo, tá? Então, o que é a força de Afrodite? É o planejamento extraordinário. Se você está naquele momento que você precisa de uma grande ideia, se você precisa descobrir um potencial, se você precisa colocar energia em algo
para que algo se concretize, você precisa da força de Afrodite, que é o planejamento extraordinário. Poderia ser o planejamento criativo, mas extraordinário é a melhor palavra por isso. Quando você tem o planejamento de Afrodite, você pega uma coisa que ali é sem gracinha e transforma numa coisa extraordinária, tá? Qual é a vulnerabilidade de Afrodite? A desmotivação. Porque Afrodite, ela não gosta do que é ordinário. Ordinário não no pejorativo, né? Uma coisa ordinária é uma coisa comum. Afrodite não gosta do comum. Então, quando ela pega uma ideia, um produto, um projeto para organizar, e ela não consegue transformar aquilo em algo extraordinário, ela se desmotiva a fazer de novo. Ela se desmotiva a tentar, a dar força de novo a algo que não expandiu para ela, tá? Então, você escolheu Afrodite como a vulnerabilidade, não é? Foi. Então, você deve, de vez em quando, você deve cair lá naquela desmotivação que diz, ai, não era... Tudo bem, deu certo, mas não era como eu queria. Ai, nem vou fazer isso de novo. E se a gente olhar a força dela, é justamente pegar aquilo que é mais comum e transformar numa potência, transformar em algo que seja extraordinário. Você me descreveu completamente. Não fui eu, foi a Afrodite. É, é exatamente isso. Eu tenho muita dificuldade. Ó, a Virgínia falou que não tá conseguindo Que não está ouvir. ouvindo, mas todo mundo está ouvindo, não É, eu é? acredito que sim, né? Porque o pessoal. Menina, só falem aqui Isso. pra mim, coloca aqui nos comentários, por favor, se vocês estão escutando, se tá tudo certinho. Várias pessoas responderam aqui isso. Todo É, mundo escreve, ou coloca uma mãozinha assim, ou ou dá um coloca ok. som ok. Porque eu imagino que seja só da Virgínia. Pra mim tá normal, ó, a Vânia falou. Isso. Sim. Alguém escreve assim, Virgínia, saia e entre de novo. Porque não adianta a gente falar que ela não vai ouvir. Isso, Todo era mundo isso que eu ia está pedir, ouvindo. exatamente. Isso, Exatamente. Pede pra ela sair e entrar de novo, que acho que dá certo. isso. E Então, aí, a vulnerabilidade. completando isso, Desculpa, eu só ia nada. complementar aqui a vulnerabilidade de Afrodite, essa questão de não dar certo e meio que desistir, né? Eu tenho muito isso, assim, sabe? Até funcionou, mas não foi aquela coisa, assim, daquele jeito que eu queria, sabe? Então, Isso. vamos partir para outra. Não foi exatamente extraordinário, foi comum. E Afrodite não trabalha com o comum, ela não gosta do comum. O comum desmotiva ela. Então, quando a gente está falando de planejamento, quantas vezes a gente não organizou todo o nosso dia, planejou passo a passo os horários, o que a gente ia fazer, a hora que a gente ia fazer, e uma coisa, você colocou 5 coisas no seu planejamento, 4 deram certo, uma não deu certo. Não, uma não deu o resultado que você esperava. Parece que todas as outras 4 que funcionaram perdem o seu valor extraordinário. Sim, Né? O que é uma coisa extraordinária? É algo que funciona, é algo que resulta, é algo que dá certo, né? E que faz com que a gente caminhe, que a gente ande para frente, né? E aí, quando eu falo de planejamento, a gente tem que perceber, bom, eu tenho aqui 4 deusas que cada uma traz uma força. Então, Artemis planeja apaixonadamente, Atenas planeja estrategicamente, Hera planeja meticulosamente e Afrodite extraordinariamente. Mas como é que eu aplico isso na minha vida? Né? Aplico como? Usando as cartas,
que é isso que eu tô, né? Por isso eu vou disponibilizar para vocês. Tenho um projeto. Vou trazer isso, Ju, para a nossa vida diária. Tá. Segunda-feira é um dia que a moça que ajuda com as crianças não vem, então eu tenho que acordar, preparar o café da manhã, enquanto vou preparando, colocar as crianças para a escola, e depois eu tenho 10 horas da manhã, 2 entrevistas, e depois as crianças chegam 1h30 e já tem que ter o almoço e colocar cada uma numa atividade, né? Um dia seu normal. Qual é a energia que você precisa para cada tarefa? Então, com essa rotina que eu criei aqui, para mim, a primeira coisa que você precisa é a energia de Hera. Planejar meticulosamente naquele dia todas essas coisas que você tem que fazer. Depois, você traz para você uma energia de Ártemis, que é o planejamento apaixonado, que é aquele que vai fazer com que você consiga colocar todas as atividades na sua agenda. Apaixonadamente, você deu conta de tudo. Depois, você provavelmente precisa da estratégia de Atenas. Por quê? Porque você vai ter que escolher um horário para cada coisa. E se você fizer isso, você acabou de criar um planejamento extraordinário que está lá na Afrodite. Uhum. E se você fizer isso bem feito, no planejamento extraordinário de Afrodite, provavelmente vai dar tempo para você tomar um café totalmente sozinha, para você ter aquele tempinho de descanso que é só seu. A gente pode trazer esses 4 tipos de planejamento que estão ligados às deusas, estão ligados à história da deusa, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu estudo os arquétipos, não só as deusas, mas a data de nascimento, o signo solar, os selos maia e tantos outros. E eu incluo esses arquétipos na minha experiência de vida. Então, esses planejamentos que eu estou trazendo para as deusas é exatamente o que a deusa ensina. Ela ensina isso e eu trago isso para a minha organização, para o planejamento da minha vida. Para facilitar, eu gosto de fazer uma conexão. Eu sempre, desde menina, que eu gosto muito de olhar a lua, né? Eu nunca cortei o cabelo pelas fases da lua. Eu não acho que fico mais vibrante numa lua do que na outra, mas o fato é que a lua representa as 3 mulheres que existem em nós. E essas 3 mulheres são a mulher jovem, a madura e a sábia, ou a anciã. Quando a gente quer criar um planejamento energético, a gente precisa criar um pacto com essas 3 mulheres em nós, para criar uma rotina, para criar um planejamento, e aí sim você vai ter muito mais resultado naquilo que você está fazendo. E não importa qual é a área da tua vida, qual é a tua área de atuação. Então, se vocês tiverem vontade de experimentar, fazer um planejamento energético com o arquétipo das deusas, o que eu vou sugerir? Que você pegue aí, olhe um mês e comece na lua nova. Na lua nova, você está trabalhando qual arquétipo? O arquétipo da mulher jovem, aquela que busca o conhecimento, aquela que busca a pureza da alma. Na lua nova, eu te recomendo que você seja como Ártemis, que você se planeje de forma apaixonada. Porque o apaixonamento de Ártemis vai trazer para você o conhecimento que você precisa. O que você precisa para colocar todas as coisas no seu lugar? Na lua crescente, seja como Afrodite, porque ela é extraordinariamente criativa. Então, se é para crescer,
que a gente saia do comum e vá para o extraordinário. Porque a lua crescente, ela também está ligada a essa mulher jovem, a parte jovem de nós. Depois, na lua cheia, a lua cheia está relacionada à mulher madura, não a anciã, né? A adulta, a mãe, aquela que representa o poder, a proteção, o instinto. E quem vai trabalhar muito bem isso? Hera, porque Hera vai com um planejamento meticuloso colocar nessa lua cheia sua, aquela lua que tem que caber tudo, todas as suas funções, cada coisinha num lugar. E por fim, lá na lua minguante, que é a lua do seu aspecto mais velho, da sua anciã, que é o momento de voltar para você, resgatar a sua sabedoria interna para se renovar, seja como Atenas e planeje estrategicamente a sua próxima lua nova, porque você planeja com estratégia para começar de novo de forma apaixonada a organizar a sua rotina. Márcia, é muito legal isso que você falou, mas olha só, eu sou dona de casa, eu só cuido dos meus filhos. Só? A dona de casa cuida dos filhos, da casa, da organização da vida dos filhos, muitas vezes da organização da vida do marido. Imagina, gente, você no dia lá, na véspera da primeira lua nova, você pensar, vou fazer um planejamento apaixonado para a minha família esse mês. Então, vai ter, no planejamento apaixonado, vai ter o momento do lazer, vai ter a tua percepção do que é bom para você. Depois você pensa, não, mas agora eu quero que aquela atividade comum seja extraordinária. E aí você entra lá com a energia de Afrodite. Depois você diz, bom, agora eu preciso ser mãe e provedora. Preciso do planejamento meticuloso de Hera. E depois que você fez todos esses passos, algumas coisas você ainda vai precisar mudar de lugar e encaixar. E aí você entra com o pensamento de Atenas, com o planejamento estratégico. Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa rotina. Se você tem um negócio, né, como eu, como a Ju, se a gente colocar isso no nosso negócio, é impressionante como você vai perceber habilidades que você tem e que você nem imaginava que tinha. Você sabe que você estava falando e eu fui pensando exatamente isso, porque quando eu trabalho com as minhas alunas, a questão do planejamento de vida, né, num sentido amplo de você definir quem você quer ser, que pessoa você quer se tornar, em alguns momentos a gente acaba caindo nas áreas da vida. Então, assim, mesmo a mulher que não trabalha fora, né, que é dona de casa, que cuida da casa, ela tem áreas da vida dela, né? Claro. E dentro de cada uma dessas áreas, como é interessante a gente conseguir observar isso, né? Então, uma mulher que trabalha fora, por exemplo, ela vai ter a questão profissional, ela vai ter a questão da casa, ela vai ter a questão familiar, dos relacionamentos. Mas uma mulher que não trabalha fora também tem tudo isso, né? Ela tem essa questão dos relacionamentos, ela tem essa questão do cuidado com a casa, ela tem a questão do lazer, né? Para ela, dos hobbies, que é muito Sim. interessante, muito importante desenvolver a criatividade nessa parte artística, né? Então, a questão financeira, porque muitas vezes a mulher que não trabalha é quem está organizando ali financeiramente a casa, né? Muitas vezes isso acontece. Então, são várias áreas. Eu acho que a gente consegue trazer essa energia das deusas para todas as áreas da nossa vida, né? Isso é muito legal, nossa, é muito interessante. Eu espero ter sido uma contribuição aí para o plano de organização de todo mundo. Eu vejo com
com alguma facilidade, né? Você tem a propriedade para falar de organização, né? Eu, quando organizo a minha agenda de trabalho, por exemplo, hoje foi um dia, vamos lá, eu tive hoje muito planejamento meticuloso, porque eu tive muitos atendimentos seguidos e, de vez em quando, o fuso horário dá um nó na minha cabeça. Então, eu tenho que ter a minha agenda com 2 horas para eu não confundir isso. Então, muito meticuloso. Eu tive um momento de planejamento apaixonado, porque hoje foi um dia que eu tinha algumas sessões que eram para dar de presente, né? Pessoas que participaram até do meu workshop das deusas, ganharam uma sessão. E aí eu considero que a sessão que eu dou de presente é um planejamento apaixonado, porque eu tenho que desejar, eu tenho que viver aquilo. Sim. Depois eu tive um planejamento estratégico que foi colocar de novo na agenda itens que não eram de atendimento, ou seja, misturar no mesmo dia outras informações. Então, eu tive que fazer a estratégia entre a minha live às 18 horas e essa live de 20 horas, eu tive um atendimento. Então, eu tive que usar a minha estratégia. Mas quando eu olho o resultado do meu dia, o planejamento extraordinário, né, a energia de Afrodite, me levou a esse momento. Né? Nossa, muito interessante. Mas por que você vai fazer uma live à meia-noite para você com uma moça que você nem conhece bem, que você nem sabe qual é o trabalho? Porque são esses momentos que transformam o comum em extraordinário. Com certeza. Nossa! Eu usei as 4 estratégias, os 4 planejamentos, somente no meu dia de trabalho. Sim. E você foi falando e eu fui enxergando isso no meu. Isso. É muito legal. E eu estava aqui, antes de você falar, eu estava exatamente chegando a essa conclusão, assim. Pensando no meu dia e nas coisas que eu fui fazendo e como eu precisei organizar o meu dia, né? O quanto eu usei de estratégia, né? O quanto eu usei de cada uma dessas coisas e pensando que, assim, na verdade, o que entra de extraordinário é esse momento, né? O momento que a gente está aqui agora. Eu tinha chegado exatamente a essa conclusão. Muito legal. Eu te agradeço super a oportunidade, o convite. Normalmente eu não recuso convites, porque eu acho que quando alguém chega para a gente e faz um convite, quer fazer uma live comigo? Vamos fazer. É porque há um interesse de uma das partes, né? Eu acho que é sempre muito bacana. Então, assim, eu te agradeço o convite, mas é claro, você me convidou, me disse, eu falo sobre organização e planejamento, e como eu estou, né, esse momento é um momento muito das deusas, né? O meu workshop foi agora, no final de maio, esse planejamento ele está na minha cabeça, Sim. Né? E aí eu falei, nossa, se ela fala de organização e de planejamento, esse ensinamento é um ensinamento que a gente pode oferecer. Casar. E aí eu gosto de dizer oferecer de presente. De vez em quando eu brinco, é o ensinamento de 1 milhão de euros. Porque a gente sabe muito bem que a gente poderia cobrar, fazer isso, transformar isso numa aula, né? Com todo o conteúdo teórico que eu conheço, e fazer um workshop pago e as pessoas transformariam as suas vidas. Mas a gente está na disposição aqui de compartilhar o conhecimento. Acho que você vai deixar, né, a live salva. As pessoas ainda têm a chance de assistir de novo, anotar o que não anotou. E aí sim, o meu planejamento extraordinário, Afrodite, fez o material para disponibilizar para vocês. Era uma live comum que, com o material, vai ter um toque de extraordinário para as pessoas. Eu acredito mesmo nisso. Com certeza. Nossa, é muito incrível. Para quem não estava aqui a hora que a gente explicou, para receber o material, gente, vocês entram lá
no direct da Márcia e manda a hashtag eu quero, para ela compartilhar o material com vocês, tá bom? As cartas e também as explicações. E, Márcia, muito obrigada, viu? Olha, de Eu que agradeço, gratidão. querida. As pessoas que o universo coloca na nossa vida nunca é por acaso, né? Eu tenho certeza absoluta disso. E deixa só eu lembrar as meninas que estão aqui, meninas, 2 recadinhos, tá? Rapidinho aí a gente já vai se despedir. Dois recadinhos, meninas. Amanhã é quarta, a gente tem encontro aqui às 8 da noite de novo. A Dai vai vir falar com a gente sobre numerologia e voltada também para o planejamento, né? Então é para a gente alinhar aí as nossas expectativas para o nosso planejamento com a numerologia. Na quinta-feira, a Vanessa vai vir falar com a gente sobre criatividade. E na sexta-feira, a Bianca vai vir falar com a gente sobre produtividade, tá? Então a gente vai alinhar tudo isso aí. E na segunda-feira que vem, eu vou abrir matrículas para o meu curso, que é o Planejamento Mágico. O meu curso Planejamento Mágico é um curso onde eu ensino organização e planejamento de vida, alinhado, né, com um up das forças da natureza. Então a gente usa os cristais, a gente usa as ervas, a gente usa velas, cores, tudo isso para potencializar o nosso planejamento e realizar as coisas que a gente quer realizar. Então, a aula gratuita ainda tem quarta, quinta e sexta. E segunda-feira, a abertura do meu curso. Quem se interessar, quiser saber mais informações, já está com a lista de espera na minha bio. É só ir lá na minha bio e clicar e entrar na lista de espera para receber a oferta, saber direitinho como funciona, conhecer todos os módulos e ter o preço, tudo direitinho. Tá bom? Então, Ótimo. esses eram os 2 recadinhos. Márcia, obrigada. Nossa, foi um encontro, assim, extraordinário. Então, acho que a gente vibrou aí junto com a Afrodite, conseguimos fazer de uma coisa simples uma coisa extraordinária. Com É sempre o que eu certeza. quero da minha vida, né? Eu quero que aquilo, o menor, o mais simples que você tem para fazer, que seja o melhor que você possa fazer, né? Porque aí a gente transforma a nossa vida todos os dias em algo que é muito positivo. Não é menor ou maior, é melhor, é a Com parte melhor de certeza. nós. Eu acho que as deusas, elas vêm trazendo isso. O arquétipo das deusas mostra que há muitos milhares de anos essas energias já eram energias inteligentes, já eram comportamentos que faziam transformação na vida das Com pessoas. Olha a certeza. gente resgatando todas essas essências e trazendo para a nossa vida. Acho que isso é realmente fabuloso. Com certeza, maravilhoso. Tá Muito bom? obrigada, foi Eu que agradeço, incrível. querida. Foi uma alegria. Muito obrigada pela oportunidade. E tomara que todo mundo tenha aí uma conexão, né, com as deusas e com o planejamento. Com Não sei se certeza. você faz isso nas suas lives, mas, gente, faz um print aqui da nossa tela e coloca lá nos stories, marca a Ju, marca a mim. Quem é meu seguidor, segue a Ju, porque planejamento e organização são fundamentais na nossa vida, mesmo na nossa vida doméstica. Com E certeza. ainda com cristal, com cor, com erva, é tudo de bom. Então, façam um print aí da gente, marquem a gente lá nos seus stories, que a gente vai ficar contente de saber. E sigam a Ju, sigam a mim. E se você quiser o material, vai lá no meu direct, manda um hashtag eu quero e eu vou trazer para vocês as cartas e aqui as fases da Lua com as deusas e o planejamento. Ju, muito obrigada. Maravilhoso. Final de noite extraordinário para mim. Estou muito feliz. Para mim também, muito obrigada, viu? Meninas que estão aqui, ó, um beijo para vocês também, uma ótima noite. E a gente se vê amanhã para falar um pouquinho de numerologia, tá bom? Ótimo. Obrigada, Márcia. Beijo. Obrigada a você, Ju. Fica com Deus. Amém.